Mandaram pra mim esse Fala do vídeo. Corinthians. Fala do Corinthians, fala do Corinthians. Ô, vai tomar jogado de futebol satânico. Fala do Corinthians, fala do Corinthians. Felca totalmente sucumbido. Super Xandão Prime, queixo quadrado. Aura. O Espírito Santo não é Deus. Jesus Cristo não é Deus, cara. Não é isso. O Criador é. Ele possui onipotência, onisciência, onipresença, eternidade, imutabilidade, autoexistência. Eu não preciso falar pra você que Jesus não possuía tudo isso. Não tem como Jesus ser soberano. Soberano é o Criador porque ele possui todos. Jesus não! Mas vocês pegaram. O Tessini hoje mandou R$5. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Antes de Abraão nascer, eu sou. Respondi. Duro de matar. Mesmo. Rapaziada, Tem muito pouco. eu vou explicar de novo Pior pra que vocês, nem é cara. mentira. De novo, hein? Vamos lá, ó. Aqui nesse corte, o cara distorceu, porque eu tava explicando pro Betinha que Jesus Cristo, ele não pode ser o Deus Criador, porque ele não possui todos os atributos do Criador, embora ele seja Deus na Terra. Só que ele é Deus na Terra de forma limitada, porque ele possui essas duas naturezas distintas. É por isso que as pessoas fazem confusão. Então, ao mesmo tempo que você fala que Jesus é Deus e está correto, você pode dizer que ele não é Deus porque ele não tem os atributos que só o Criador possui, que é a onisciência, onipresença, e etc, etc. E eu ainda citei os trechos bíblicos que falam isso. O próprio Messias deixa claro em várias passagens que ele é a ponte que conecta o ser humano com o Criador. E em outras passagens, ele também afirma que ele é o Deus encarnado, ele é Deus. Então, fica aquela coisa que parece ambígua, justamente porque ele possui essas naturezas distintas. A natureza do homem, tanto é que ele veio para a terra para ser tentado e foi crucificado, e a natureza divina, que daí envolve os atributos do Criador. Tá entendendo? Então Jesus, ele veio pra Terra de forma limitada, era isso que eu tava explicando. Então o cara que fez esse corte aqui, ele agiu feito um boçal, porque ele colocou a parte que eu tava explicando isso e ficou só por isso. Se vocês bem lembrarem, quando a turma veio aqui na live perguntar sobre isso, de Jesus ser Deus ou não, eu expliquei várias vezes e foi durante vários dias que ficaram perguntando, e eu tentava explicar do melhor jeito possível. Isso daí acabou abrindo portas para esses desonestos pegarem um trecho da parte que eu tava falando e colocar aqui. Isso aqui não é a história toda, pô. Nós ficamos aqui vários e vários dias falando sobre esse assunto. Então, de novo, Jesus é Deus encarnado na Terra, feito homem. Ele é limitado. Então, eu simplesmente dizer que Jesus é Deus, tá correto. Só que eu não posso falar que ele possui todos os atributos. Então quando eu viro pra você e falo, ó, Jesus ele é Deus, mas ele não atua como Deus, como não sendo o Deus, isso também tá certo. Porque ele é homem. Ele tem a natureza humana embutida nele. Tá entendendo? Então é isso. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Exatamente. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O próprio Yahusha deixa claro a separação entre ele e o Pai. Porque Deus, o Todo-Poderoso, onisciente e onipresente, que possui todos os atributos, ele precisou criar o seu próprio Filho primogênito, Jesus Cristo, que é o próprio Deus feito homem na Terra, de forma limitada. É por isso que tem essa dissociação entre Jesus e o Deus Todo-Poderoso. Embora a natureza divina do Criador esteja no Messias também. Tá entendendo? É isso, pô. Você só precisa pensar o seguinte, Jesus Cristo possui ambas as naturezas. Então, não tá errado você falar que Jesus é Deus. Tanto é que eu falo toda hora aqui na live, Jesus é Deus encarnado na Terra. Só que você tem que entender que Jesus é limitado por conta da natureza humana. Entendeu? Ele não tem todos os atributos que o Criador tem. Então você não pode também misturar uma coisa na outra. Você não pode ser... generalizar e dizer que Jesus é Deus de modo simplório, porque dá a entender que o Messias, Yahushua HaMashiach, possuiria todos os atributos que só o Criador possui. E é evidente que Yahushua não possui onisciência, onipresença, etc, etc, etc. Tá entendendo?
Isso daí é bíblico, pô. O que eu tô falando tá lá. A história de Jesus mostra claramente isso daí. Ele veio pra terra com outra proposta. Outra proposta. Mas enfim, né? Rapaziada, sorte o like na live do YouTube pra derrubar o algoritmo aí. Responde aqui, Strum me mandou R$5. Xandiene, sou desse lado, mas apenas me questiono sobre a resposta desse paradoxo. Se Deus é onipotente, ele pode fazer tudo. Se ele diz para si mesmo, exemplo, não vou conseguir levantar aquela pedra e ele vai e tenta levantar, ele consegue ou não? Responde. Isso daí não faz sentido porque Deus, se esse paradoxo, veja bem, se eu falo pra você que Deus tem a capacidade de criar uma pedra que nem mesmo ele possa levantar, então isso parte do princípio da vontade dele. Ou seja, se um segundo depois ele decidir levantar a pedra, ele levanta. Então, na verdade, Deus, ele é o criador de tudo. Somente a possibilidade de existir um paradoxo desse já é, por obra, uma criação divina. Tá entendendo? Então nada fugiu nunca do controle dele. Não tem como, irmão. Não tem como. Porque assim, se Deus quiser limitar a si mesmo, então significa que só ele pode criar um cenário assim possível, não é verdade? Se eu sou o criador da parada toda e eu falo que eu vou criar uma pedra só para provar que até eu não posso erguê-la, ora, então eu tô provando que só eu tenho o poder de criar tal pedra. Se um segundo depois eu decidir erguer a pedra, pronto, tá desfeito o paradoxo. Então o criador ele pode criar o paradoxo que ele quiser e fazer durar o tempo que ele quiser. Não existe isso, entendeu? Isso aí, na verdade, é conversa pra boi dormir. Não faz o menor sentido. Deus tem a capacidade de criar as coisas do jeito que ele quiser. Literalmente, do jeito que ele quiser. Entendeu? Ele não precisa ficar se provando pra ninguém, obviamente, né? Então, pra mim, essa história aí não faz sentido nenhum. Nossa, irmão. Ô, louco, irmão. Obrigado, cara, rapaz. Você entendeu tudo errado, mano. Olha. Jesus é inteiramente homem, inteiramente Deus. Ele não é limitado, ele possui todos os atributos, tanto que ele fala, eu sou. Antes de Abraão, eu sou. Ele nem conjuga o verbo passado, pra você ter noção. Porque ele tem todos os atributos, ele só não queria. Tu acha que Jesus ia fazer... Ele, inclusive, fez milagres, né, pra demonstrar esses atributos. Ele poderia fazer muito mais. Ele não era limitado, cara. Vai estudar mais um pouco. Jesus não era limitado. Jesus foi tentado no deserto pelo diabo. Passou fome, passou sede, jejuou. Foi crucificado. Passou por diversos problemas de natureza totalmente humana. Viveu como um humano. O simples fato do Criador ter feito seu filho, ter encarnado homem, já limitou ele. O Messias, durante sua trajetória, jamais demonstrou capacidade de onisciência ou onipresença. O que ele fez que estava totalmente além dos seres humanos foram os milagres. Ele era um ser iluminado. Havia um limite claramente estabelecido ali. Então, como que não era limitado? Você está negando aquilo mesmo que foi a trajetória do próprio Messias. O único que não possui limitações é o Criador. O Deus Todo-Poderoso que criou tudo, inclusive Jesus Cristo. Entendeu? Esse sim possui tudo. É atemporal, onisciente, onipresente, não importa. Mas enfim, né? Tem que ficar explicando o óbvio, é triste. Que homem que tá preocupado com o que os outros pensam da sua aparência, seu canalha. O importante pro homem é ser um provedor, seu burro. Significa que ele herda tudo que é do Pai. Não havendo diferença, ponto ele e o Pai são a Trindade. O Pai, Filho e Espírito Santo. Não, Jesus e Deus, Pai, não são a mesma pessoa, mas são um só Deus dentro da doutrina cristã da Trindade. Jesus é Deus Filho, uma pessoa distinta do Deus Pai e do Espírito Santo, mas da mesma essência divina, sendo 100% Deus e 100% homem. Ou seja, Jesus possui as duas naturezas. Caramba, velho.
Ô, rapaziada, é pra acabar isso aí, né, velho? Tem que ter muita paciência, hein? Fala a verdade? Tem que ganhar muito bem pra fazer o que o Super faz. Isso aqui é malabarismo. A retórica é unbelievable. Estompar Betinha religioso é foda. É foda demais. É foda demais. Eles não querem. Tem que aguentar os canalhas distorcendo o que eu falo e fazendo cortezinho no TikTok é foda, rapaz. Levam isso na Ô, molecada burra e lazarenta, rapaz. Então para de explicar, Filhos da cara. puta. Não adianta. Deixa pra lá, né, irmão? Não adianta, deixa pra lá. Deixa os caras ser burros. Entende o que você tá falando. É. Deixa esses caras achar o que quiser. Deixa quieto, deixa quieto. Deixa os caras ficar na ignorância eterna. Os caras é muito burro, irmão. Nunca leram uma página da Bíblia. Fazer o quê? Cara, vamos lá, ó. Ele ter sofrido as tentações e ter sofrido como homem aqui na Terra não demonstra que ele era limitado. Ele não era limitado como Deus, ele era limitado como homem, porque ele é inteiramente os dois, entendeu? Ele é inteiramente os dois, porque se ele tivesse descido só como Deus, ele não teria como sofrer como homem, né? Porque ele só ia ter os atributos de Deus. Mas ele tinha os dois por inteiro, porque senão ele não ia poder pagar nossos pecados, porque ele seria só Deus. Ou seja, ele era limitado. E aí, Super? Boa tarde, irmão, beleza? Que são fáceis porque são pobres. O cara se refutou, irmão. O cara se refutou. Você acabou. Hoje, gostaria muito de receber um parabéns. Ah, mano, o cara acabou de falar. E é isso aí, cara. Burro! Suas lives. E tem um negocinho aqui também que eu queria saber se é verdade isso aqui. Queda de testosterona pode estar... Santa merda, não é verdade, cara. Os caras não entendem que Jesus foi a forma que Deus se diminuiu para que nós pecadores pudéssemos entender e compreender que quem é ele e a farsa do mundo. Exatamente, hein? Cara muito burro, se refutou aí, irmão. Porque ele tinha que cumprir o propósito e não porque ele era limitado e não poderia sair daquela situação. De verdade, ele se limitou a ser humano para cumprir o propósito, mas nunca foi limitado. Ele se limitou, mas não se... Ai, que molecada burra de uma figa, malditos! Se ele se limitou, então Jesus é limitado, burros. Ou pegar a Silvia, esquece, irmão. Não explica nada, não. Olha o ponto. A gente aqui passa vergonha tendo que explicar isso pra esses caras. Larga a mão. Deixa eles quietos aí na deles, passando vergonha a vida inteira. Não tendo prosperidade, sendo burros e canalhas. Sendo humilhados por bruxinhas. Sendo gados de futebol. Falar da sua mãe que deu pro Machado. Uma coisa é economizar, outra coisa é ser burro esclachado, irmão. E a Ru chorou pro Criador e falou: se for possível, afasta de mim o cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ô Fred, para de ficar explicando. Essa molecada não lê a Bíblia. Se eles lessem, eles entenderiam o que eu tô falando. E os desonestos canalhas que se dizem religiosos, que estão colocando corte meu no TikTok distorcendo, vocês são tudo um bando de arrombado. Jesus sabia que o Judas ia trair ele. Sobra nada. Ele não tinha onisciência. Mas saber que Judas ia traí-lo não é onisciência? Para de ser burro, irmão. Você sabe o que significa onisciência? Ô, louco, irmão. Que é isso, cara? Jesus sabia que Judas ia traí-lo porque ele sabia qual era a natureza de Judas. Tá de sacanagem? Pô, isso aí não é onisciência, seu burro. Você tá maluco? Eu vou parar, eu não vou explicar mais nada não. Ah, merda todo mundo, sai fora. Eu não vou explicar nada mais pra quem é burro não. Que é isso, velho? Pô, irmão, não vou assistir isso não. Jesus Cristo é Deus e homem, uma única pessoa divina com duas naturezas inseparáveis. Só que você não consegue provar isso biblicamente, só com essa arrogância chamando os outros de burro. Mas, ô Vinícius, o que eu tô falando até agora, cara? Para de ser burro e canalha, moleque imbecil, mentecapto. Jesus possui as duas naturezas, a divina e a natureza de homem. Acontece que os atributos do Criador nunca foram manifestados em Arrucha. Jesus Cristo, pô. É isso, irmão. E a Bíblia tá lá pra provar. A Bíblia narra exatamente o que foi a trajetória de Jesus. Em nenhum momento ele fez papel de Deus, cacete! Mas que merda, irmão! Vai tomar no olho do seu... Aí você vem aqui ainda pra acabar de fuder. Você fala, ai, mas você não consegue provar isso na Bíblia. Meu Deus, mas a Bíblia fala a história de Jesus, cara. Fala exatamente como ele chegou, o que ele fez durante o tempo que estava aqui, como foi o final da história dele. Fala tudo da vida dele, os milagres que ele operou. Ele nunca, Jesus, em nenhum momento agiu como Deus na terra. Ele nunca demonstrou onipotência, onipresença, seja lá o oni que for.
Minha nossa, cara. Jesus foi muito mais humano do que Deus. O Deus, Criador Todo-Poderoso. E na própria Bíblia tem passagens que dizem, o próprio Jesus dizendo que ele e o Pai estão separados. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Minha nossa, cara, é tão difícil, irmão, de entender isso aí. Vai tomar no c, cara. Vai tomar tudo vocês no meio do seu... Vão ler a Bíblia, ô seus burros. Pô, não é possível que vocês são burros desse jeito, irmão. A parada tá escrita lá. Eu nem preciso abrir a Bíblia, você sorta no Google. Eu perguntei pro Google, irmão. O Google sabe mais que vocês que são um gado de religião, bando de Zé Ruela. Vocês acordam pra vida, hein, cara? Que mania de ficar insistindo no erro, irmão. Depois eu que sou esquizo. Tá aqui, ó. 1 Timóteo 2:5 é um versículo bíblico fundamental que afirma: porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Jesus Cristo homem. Olha só, irmão. Ô, sério mesmo. Não tem mais espaço pra essa turma ser burra desse jeito e não entender, irmão. Não tem como, cara. Não tem como, bicho. Tem como. Tem como, velho. Até o Google faz questão de colocar aqui, ó, Jesus Cristo homem. Você coloca o homem. Por que homem, irmão? Por quê? Por que fez questão de colocar o homem aqui? Por causa da natureza humana, bicho. Jesus era o quê em primeiro lugar? Deus ou homem? Homem. Homem. Se ele se fez carne, se fez homem, pronto, ele já tá atuando em outro plano. Já é outra coisa diferente. Oh, isso é muito... O triste, irmão, é que isso é uma parada muito óbvia pra essa molecada ser burra desse jeito aí. Se a religião de vocês está ensinando o contrário disso, então, ó, sinto muito. Mas essa religião suas aí tá defasada demais. Muito fraca. O filme mostra o mundo Tá maluco. como ele realmente